o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Bom, esse texto aqui teria que ser um pouco lá mais para frente, depois do 17 e do 18, mas eu vou ler isso aqui. Aqui tem alguns textos que se cabe lá no outro, mas eu só vou ler essa parte aqui para que não fique grande o texto. E depois, em outra ocasião, eu retiro o que tem aqui, tipo, de alguns textos. Só vou ler essa parte. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, quer dizer que é Apocalipse 14, no verso 14. E olhei e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinha escrito o nome dele e o do seu pai, que é o nome de Jesus e o de Deus. 2. E ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas e com a voz de um grande trovão e uma voz de harpista que tocava com as suas harpas, cantores, e cantava com cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que, dentre os homens, foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. 3. Anjos proclamaram os juízos de Deus. 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar ao que habita sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua e povos. 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adoraram aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. 8. E outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia. Babilônia é a igreja do pecado, e a cidade também. Aquela grande cidade, viu que é a cidade. Babilônia é a cidade onde está o trono de Satanás, que se refere Babilônia, é a cidade que está o trono de Satanás, que é a igreja do anticristo. Aquela grande cidade que, 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu, Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da sua prostituição. Quer dizer, Babilônia é essa cidade que está ao trono da besta, de onde dela partiu toda a iniquidade da terra. Quer dizer, prostituiu com várias outras cidades. Quer dizer, através daqui, da onde é o trono do demônio, onde fica o trono do diabo, saiu a perdição para vários países, para várias partes do mundo. Caiu a Babilônia, caiu Babilônia, aquela grande cidade que há todas as nações, quer dizer, o mundo, todas as nações, deu a beber do vinho da sua prostituição, fez o povo pecar com ela. 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, quem o seguir, continuar seguindo esse demônio, alguém adorar a besta e a sua imagem, quer dizer, alguém que continuar andando, adorando esse homem, o anticristo, e ser carimbado, escuta só, presta atenção,
9. E seguiu-os terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar, quer dizer, continuar seguindo esse líder, adorar a besta, que é o anticristo, a besta, e a sua imagem, quer dizer, se deixar ser carimbado e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, quer dizer, ser carimbado. Também 10, também o tal, quer dizer, essas pessoas, o que fez isso, o que adora e que recebeu a imagem, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, quer dizer que são castigados, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos. Quer dizer, vão tudo para o inferno, sofrer lá diante de Deus, dos anjos e de Jesus, do Cordeiro. E ninguém poderá salvar. Diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, que é diante de Jesus. 11. E o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre. Para todo o sempre. E não tem repouso, viu? E é para sempre, não tem repouso. Quer dizer, não tem parada, intervalo. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta e a sua imagem e aquele que receber o sinal do seu nome. Quer dizer, aqueles que deixaram ser carimbado. 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Quer dizer, os que não aceitar o carimbo e não seguir ele, serão e viverão com Jesus. E é a fé de Jesus. E ouvi uma voz, 13, ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrerão no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. A ceifa da vindima. E olhei, 14, e olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem branca, a nuvem semelhante ao filho do homem, que tinha sobre as suas cabeças uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz aos que está assentados sobre a nuvem: lança a tua foice e cega a vinda. É a hora de cegar, porque já a seara da terra está madura. Quer dizer, Jesus dá ordem, o anjo desce lá na terra e mata, decepa anticristo, seguidores dele, e joga lá no lagar, e lá na frente, joga lá no lagar e seja pisados. No lagar da ira, quer dizer, joga lá nas trevas e seja pisados. É o que se refere. Na terra está madura, porque já é hora, porque o pecado já está grande, já subiu até o céu, já está sujo aqui, já é hora de chegar e fazer faxina na terra, tirar os maus, jogar lá no lagar, que é o inferno, e limpar a terra. Quer dizer, já é hora. E aquela, 16, a terra está madura. 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, que é Jesus, meteu a sua foice à terra, ao anjo que lhe deu, enviou o anjo, e a terra foi cegada. Cegada quer dizer abalada, né? Como que já aconteceu no ano passado, 2019, com tanta enchente, com tanta destruição, e agora com vírus, com mais coisa, e vai até abalar, até destruir. Vai chacoalhar a terra, vai chacoalhar. Aquele que for de Jesus mesmo vai se entregar e se apurar e ficar refinado. Como o ouro, como o ouriço refina o ouro. E o que for já de coração duro vai se revoltar contra Jesus, porque vai perder parente, vai perder algum bem material ou alguma coisa, e vai se revoltar contra Jesus e vai passar para o lado do diabo. Então,
vai sacudir a terra, vai chacoalhar a terra. O que for de Deus vai para Deus, o que for do diabo vai para o diabo. É hora de peneirar, é hora de peneirar. Foi-se a terra e a terra foi cegada. Quer dizer, é hora de peneirar. Quem é de quem não é. 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda, e saiu do altar. 18. Outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e divima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. 19. E o anjo meteu a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha. Vinha quer dizer do pé de uva, quer dizer a terra, né? Da terra. E lançou-as no lagar da ira de Deus. Viu que eu falei? Tira as pessoas mal e joga lá no lagar da ira de Deus. Da ira de Deus. 20. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. 15. Os 7 anjos com as 7 taças cheias da últimas pragas. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinha os 7 últimas pragas, porque nela é consumada a ira de Deus. 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem. Por isso que eu falo, é quebra-cabeça, Apocalipse. Porque tem um significado mais na frente, que era para estar atrás desses aqui. E da sua imagem. A imagem é vitoriosos, sim, aqueles que não aceitaram o carimbo, né? Repetindo aqui 2. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus. 3. E cantava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos santos. 4. Quem não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. 5. E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. 6. E os 7 anjos que tinha 7 pragas saíram do templo, vestidos de linhos puro e resplandecente, e cingido com cinto de ouro pelo peito. 7. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 salvas de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com o fumo da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Bom, cadê aqui? 16.
E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Inde derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinha o sinal da besta. Aqueles que foram carimbados ganhou uma chaga maligna, ferida no corpo da besta e que adorava a sua imagem. 3. E o seguiu o anjo, e o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar todas as almas viventes. E o terceiro anjo derramou as suas taças nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. E ouvi os anjos das águas que dizia: Justos és tu, ó Senhor, que és e que era, e santo és, porque julgaste estas coisas. 6. Visto como derramou o sangue dos santos e dos profetas, quer dizer, jogou o veneno, o sangue no mar, para que as pessoas más bebessem, porque delas isso são justos, porque elas mataram os profetas, mataram os cristãos, então é justo que receba o castigo. 6. E visto como derramar o sangue dos santos, os santos são os servos de Deus, e dos profetas, que são os testemunhos, que são os pastores, também tu lhes deste, quer dizer, o Senhor Jesus deu o sangue a beber, para que os maus bebessem o sangue. Beber, porque disto são merecedores. Fez o mal, recebe o mal. Bebe o sangue o sangue que derramaste, venha beber de novo. Quer dizer, as águas contaminadas não vão ter o que beber. Se quiser, beba água suja, porque são merecedores. Quer dizer, castigo, praga para os maus, né? 7. Eu vi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. 8. E o 4 anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe permitido que abrasasse os homens. Quer dizer, vão ter ainda dias de muito calor, com fogo, muita quentura, e muitas pessoas podem ser que morram por isso. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Quando acontecem essas coisas, não é no mundo em geral, no planeta em geral. Às vezes em alguns lugares, não sei, né? Mas mesmo assim as pessoas não se arrependem, não se gloria a Deus. Fica com a raiva, né? Com mais ódio. Quando acontecem essas coisas, fica, em vez de clamar a Deus, não, fica com raiva de Deus. E por isso que acontecem essas coisas. Se as pessoas se arrependessem e clamassem a Ele, duvido que aconteceria alguma praga. Duvido, não aconteceria. Deus colocava a mão igual Ele pediu lá na época de Sodoma e Gomorra. Se achasse os justos lá, que Ele não destruiria aquele lugar. Mas como não achou, destruiu. Então é assim, o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas e não se arrependerão, e não se arrependeram, para lhe darem glória. 10. E o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta e o seu reino se fez tenebroso. Quer dizer, o trono é a igreja, né? Se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. 11. Por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu. Quer dizer, do trono da besta, do trono da igreja e de todos os que foram carimbados, né? Vão receber essas chagas, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram de Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Carimbaram,
receberam as suas pragas e continuaram falando do mal de Deus. E não se arrependeram. E o 12, e o sexto anjo derramou, porque assim, eles ouviram a palavra, ouviram a verdade, e mesmo assim quiseram seguir o anticristo e quiseram carimbar. Então, porque Jesus não vai fazer nada sem antes avisar. Então, aqui, ó, ele está avisando. Todos vão ouvir. Quando os 4 cantos da terra tiver ouvido essa mensagem, mesmo assim, ainda se carimbar e deixar e continuar seguindo o anticristo, então vocês vão ter essa chaga maligna no seu corpo, vão doer, vão gritar, vão chorar, vão passar por grandes tormentos. E depois não vem culpar de Deus não, porque primeiro ele está avisando, sai dela, povo meu, se arrependa e volte para Deus, que vocês não vão ter essas pragas. Mas se vocês insistir, se deixar ser carimbado e continuar com o demônio, vocês vão sofrer, vão ser castigado e depois Deus é culpado? Não, Jesus não é culpado. Ele está mandando vocês se arrepender e sair. Vocês não querem dar ouvido? Quando estiver gritando, gemendo, sofrendo, não culpe Deus, nem Jesus e nem a mim. 12, né? E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão e da boca da besta, quer dizer, da boca do diabo e da boca do falso profeta, que é o anticristo, da besta, e da boca do dragão, do falso profeta, vi sair, ó, e da boca do dragão, que é o diabo, e da boca da besta, e da boca dos falsos profetas vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Quer dizer, da boca do diabo e da boca do falso profeta, que é o anticristo, que é o principal, e da boca dos outros falsos profetas vão sair, ó, e da boca do dragão e da boca da besta, que é o anticristo, e da boca dos falsos profetas vi saírem 3 espíritos dos profetas, vi sair 3 espíritos imundos do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Quer dizer, que da boca deles só sai coisas nojentas, né? Então, o demônio com eles. 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, quer dizer, prodígios, milagres, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Viu os prodígios que saem, os espíritos imundos saem da boca deles e faz prodígios. Prodígios são milagres, curas, os quais são os espíritos que vão ao encontro dos reis de todo o mundo. Quer dizer, não é todos os reis, mas aqueles que pertencem ao demônio. Os espíritos imundos vão ao encontro, quer dizer, vão ao encontro daqueles que já são do diabo, porque tem muitos, não é só 10 e os 7 não, tem muitos. Tem centenas de homens assim espalhados no mundo. Mas tem os 10, que é os 10 principais, e os 7 principais, que é os mais grandes. Mas fora isso, tem muitos aí trabalhando para o diabo, que é mal, que só estão querendo riqueza. Vão ao encontro dos reis da terra, de todo o mundo. Todo mundo significa de vários lugares onde estão espalhados. Os reis são pastores, como eu já falei, né? Os reis são líderes de igreja. Os reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, viu? 15, eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigie e guarde as suas vestidos, para que não
andes nu e não se vejas as suas vergonhas. 16. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Amagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Quer dizer, a pedra que vai cair, o asteroide, né? Terra. Tal foi esse tão grande terremoto, e a grande cidade fendeu-se em 3 partes. Quer dizer, São Paulo vai ser estraçalhada, partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Várias cidades vão cair, destruir, né? E vão ser despedaçadas, e da grande Babilônia se lembrou Deus. Para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira, e todas as ilhas fugiu. Quer dizer, as ilhas significa povos, e os montes não se achou mais. Os montes são igrejas. 21. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedra do peso de 1 talento, 250 quilos cada pedra. E os homens, após ter o impacto do terremoto, ainda vai cair mais pedras de fogo, que pesam 250 quilos, e 1 talento, o peso de 1 talento. E os homens blasfemaram de Deus, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vou parar por aqui, Apocalipse 16, e vou dar continuidade no 17, 18 em diante.